Fala, meu King aluno! Bora estudar mais um pouquinho? Claro que sim. Vamos fazer uma sequência de estudos aí para você ficar muito fera para sua prova. E eu tenho certeza que você vai ficar. Perfeito? Porque estudando no King você só tem os melhores. Isso é fato, isso não tem o que questionar. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, olha só, Binho. Vamos dar continuidade, à parte de matéria e energia. Mas, claro, sempre um bloquinho para você entender a jogada toda. Sempre tem uma continuidade, é igual a história. Eu acho bacana isso. Física, química, matemática, sempre você tem uma sequência, perfeito? Claro que tudo é um conjunto só, isso que é o bacana. Vamos lá, bem, você tem o seguinte, propriedades da matéria e substâncias, que você está vendo no seu bloquinho aí, na sua telinha aí. Mas o que você vai ver é propriedades da matéria 1, perfeito? Vamos trabalhar essas propriedades para você conhecer um pouquinho mais do íntimo da matéria. Por quê? Olha só, quando você vai para o ensino superior, você vai estudar, vai pesquisar, vai trabalhar bastante, o professor vai fazer você ralar bastante e depois você vai entender o porquê que você vai para o ensino superior. E detalhe, por que você vai para o mercado de trabalho, para produzir cada vez mais. Principalmente a galera da engenharia, sabe? Mas toda vertente tem um pouquinho de química, tudo tem química, principalmente física também, biologia. Um pouquinho de cada área, mas quando você vai para o mercado de trabalho, principalmente a galera da engenharia, vai ter que estudar um pouquinho de propriedades, tanto física quanto química da matéria, isso é que é importante. Vamos fazer o seguinte, olha só que bacana, propriedades específicas, só daquele material. Você tem algo maleável, como assim, Binho? Metal. O metal tem essa facilidade muito grande de ser maleável. Perfeito? Isso é uma característica bem peculiar do metal. Se você pegar o metal, você consegue fazer lâminas. Isso é bacana. Então, Binho, maleável quer dizer molezinho, perfeito? Você tem a brincadeira do mole. E mole você tem lâminas, ok? Você consegue ver lâminas de alumínio, lâminas de zinco, lâminas de ferro. Se você pensar um pouquinho também, você consegue, perfeito? Plaquinhas, principalmente. Então, você consegue fazer, literalmente, desse metal, lâminas. Então, por isso, você tem o tal do maleável, ok? Uma primeira propriedade, isso é bem importante. Maleabilidade ou maleável, ok? Vamos fazer o seguinte, o próximo, Binho. Isso aqui é extremamente importante também. Cara, pensar em metal assim, ó, característica bem importante do metal. Se você pensar, o metal tem elétrons livres. Binho, como assim? Você tem um retículo positivo e rodeado de elétrons. Ele tem facilidade de perder elétron. Se você pensar um pouquinho em tabela periódica, depois você vai ver isso, você tem metais alcalinos terrosos, e eles são muito reativos, perdendo elétron. Literalmente todos eles perdem elétron? Não, você tem uma facilidade maior para uns e dificuldade para outros. Então já começa a se ligar nisso aí. Então, Binho, olha só, se você pensar o ferro, ele tem uma nova propriedade que você chama ductibilidade ou dúctil. Binho, o que significa isso? Fios, você vai colocar na sua fiação elétrica metal para conduzir corrente elétrica. Eu acabei de falar que tem elétrons livres, então você consegue conduzir essa corrente elétrica. Lembra disso, só para você brincar um pouquinho. Bem, então o que quer dizer dúctil? Dúctil quer dizer fio, perfeito? Então coloca aí, dúctil, você tem a propriedade de fazer fios. Para você que vai para engenharia, você consegue perceber isso, que metal você vai conseguir fazer fios. Agora metal já tem um pouquinho de complicação, perfeito? Tudo que você tem para metal, você não tem para metal. Joia? Vamos lá então. Vamos trabalhar um pouquinho? Biotenacidade, está aqui, ó, resistência a impacto, joia? Tem uma substância nova bem bacana aí que é o grafeno, depois a gente vai falar sobre isso, então fica por aí que é bem bacana. Mas se você pegar alguns materiais, eles são tenazes, você tem a resistência literalmente a impacto, perfeito? Os metais, alguns metais têm essa resistência a impacto. Se você pensar um pouquinho em pegar o grafite já não tem tanto, mas o grafeno é extremamente importante, tem alguns materiais de grafeno, isso é ótimo para o seu dia a dia e para quem vai trabalhar na parte tecnológica. Joia? Vamos lá, bem, continuando, só para a gente trabalhar tudo com propriedade, olha só que bacana, eu lembro que eu falei para vocês que uma das propriedades para você reconhecer a substância é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Claro que depende da pressão que você se encontra, depende de onde você se encontra, pelo amor de Deus. Binho, o ponto de fusão e o ponto de ebulição só depende da temperatura? Não, depende também da pressão que você se encontra. Isso a galera da física também te mostra, é bem bacana. Então, meus amores, outra propriedade específica da matéria para diferenciar um do outro é a densidade. De novo, é o que, Binho? A densidade. Eu vou te dar um exemplo bem bacana quando você pega água e azeite, ou água e óleo. Você sabe muito bem que a água fica no fundo, porque ela é mais densa. Se você pegar o óleo, fica mais acima, porque, bem, é menos denso. Tem um valorzinho para essa densidade. Você vai procurar no Google, em algum lugar, tem um valor para essa densidade. Mas o que eu tenho que te dizer? Que você consegue literalmente separar as substâncias, ver o que é substância pura, o que é mistura,
por diferença de densidade, perfeito? Se você pensar um pouquinho também, pegar o petróleo, Binho, quando você tem a destilação fracionada, vai ser também por densidade, vai, diferença de ponto de ebulição, mas também densidade, isso é bem importante. Então você tem o seguinte, densidade é uma relação massa-volume. Física também trabalha muito com isso, porque é a propriedade literalmente específica da matéria, o físico dela, você está conhecendo o íntimo dela. Então você tem uma relação massa-volume. Só tem que lembrar uma coisinha, se você aumentar o volume, você diminui a densidade. Se você aumentar a massa, aumenta a densidade, ou seja, massa e densidade são diretamente proporcionais. Agora, se você pegar volume e densidade, são inversamente. Tem que tomar um cuidado bem grande. Claro que assim, ó, tem coisas específicas, a água já pula um pouquinho, perfeito? Aí você vai trabalhar um pouquinho com a física. Mas, literalmente é quase isso. Densidade, massa, volume. Você tem que fazer bastante exercício em cima disso. Perfeito? Binho, você pode dar exemplo? Sim, aqui, ó, tem valores de densidade. O alumínio é 2,7. Olha para cá que eu estou falando. Grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é 1 ml. Então, você tem uma massa específica por volume. 1 ml, 1 centímetro cúbico. Então, você tem grama por centímetro cúbico. 2,7 para o alumínio. Aí o zinco já fica um pouquinho mais pesado. A prata também, o chumbo pior ainda. Perfeito? E assim por diante. Binho, então olha só, se você pegar uma plaquinha de alumínio, vai para o fundo, porque ela vai ser mais densa que a água. Se você pegar a madeira, ela fica acima. Por quê, Binho? Aí a água vai ficar mais densa, consegue entender isso? Então sempre compara, não, pensa que a água vai te ajudar. Ela vai te ajudar se você pensar em flotação, perfeito? Ela vai ser literalmente o líquido intermediário para flutuar alguma coisa para você retirar da impureza ou de alguma coisa, ou tratamento de água. Se liga nisso, por favor, eu vou trabalhar logo. Então, densidade é uma relação massa-volume, que são propriedades específicas da matéria. Bem, o que eu vou fazer agora? Você vai estudar, porque eu já te dei a dica. Beijos.